Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, é o seguinte, agora a gente vai falar então, trazer aí a ideia intuitiva de limite e de continuidade, ou seja, de função contínua, um assunto extremamente importante para o cálculo, tá? Então só recordando, toda vez que a gente estiver trabalhando com cálculo diferencial, o nosso objetivo é estudar comportamento de função. Então, olha só, a noção intuitiva que a gente tem de função contínua. Então, uma função ela é contínua num determinado ponto do domínio, tá? Se o gráfico ele não apresenta salto naquele ponto que nós estamos considerando. Então, por exemplo, observe, qualquer ponto que eu escolha nesse domínio, lembra, domínio tem a ver com o eixo X, esse eixo da horizontal. Então, qualquer ponto que a gente tome nesse eixo, observe, se eu pegar o 2 aqui, quando eu levo o 2 para a minha função, esse x igual a 2, ele está definido. Note, não tem salto nenhum. Se eu pegar o 3, observe, não tem buraco nenhum no meu gráfico. Ok? Então, basicamente, essa é a ideia de função contínua. Depois a gente vai definir matematicamente, dar um tratamento mais algébrico para função contínua, tá? Mas a princípio é isso. A grosso modo, função contínua é aquela função que não apresenta salto. Olha só, esse caso aqui a gente já tem uma descontinuidade. Então, quando a gente considera o 3, o x igual a 3, observe, há um salto aqui, né? Eu tenho a princípio esse gráfico e depois eu já tenho esse outro gráfico aqui. Então, a gente tem um buraco aqui, tá? Então, nesse ponto, x igual a 3, a gente tem uma descontinuidade. Note, para os demais pontos, eu não tenho problema. Se eu pegar o 1, por exemplo, ó, o 1 ele não apresenta salto. Se eu pegar, por exemplo, aqui o 6, olha só, o 6 eu projeto no gráfico da função e note, o 6 está definido, não apresenta salto. A questão é no x igual a 3. Então aqui apresenta um buraco, um salto. Então não é uma função contínua o gráfico que aparece aqui para nós, ok? Olha só, novamente, um outro gráfico de uma função que também não é função contínua. Note que no x igual a 1, a gente tem um buraco aqui, ó. Essa função não está definida quando x é 1. Então tem um salto, um buraco. Então não é contínua. Nos demais pontos, a função ela é contínua, tá? Mas no 3, aliás, no 1, não é. Agora a gente tem um exemplo, né, um quarto exemplo de uma função que ela é contínua. Qualquer valor que eu pegue aqui para analisar, por exemplo, x igual a 2, se eu projetar aqui, ele está definido para x igual a 2. Não há buracos, tá? Para qualquer valor que eu escolha aqui, tá? Entre menos 2 e 3, a gente tem um valor da função. Ok? Então essa é a ideia intuitiva de continuidade. Olha só, agora a gente vai ver então a ideia intuitiva de limite. Tá? Qual é a ideia? Então vamos considerar essa função aqui. Essa é uma função polinomial de grau 1, função polinomial do primeiro grau. Olha o que eu quero fazer aqui. Eu quero analisar o comportamento dessa função ao redor desse ponto aqui, ó, do x igual a 1. Eu quero ver o que acontece quando os valores de x eles tendem a 1, tanto pela direita, certo? Quanto pela esquerda. Eu quero saber o que vai acontecer com o resultado dessa função quando x se aproximar cada vez mais do 1. Okay? Então eu peguei aqui, só para a gente analisar essa ideia, vindo aqui então pela esquerda, eu peguei aqui, ó, quando x é igual a 0,5, eu substituí na função, no lugar do x, por 0,5, e nós tivemos aqui o resultado de 1,5. Me aproximei, estou chegando mais próximo do 1. Então, 0,9. O resultado da minha função deu 1,9.
Peguei agora o mais próximo ainda, 0,99. Qual é o resultado? 1,99. Peguei aqui um cara mais próximo ainda do 1, o 0,999. Deu como resultado 1,999. Então eu peguei esse x aqui e substituí aqui, tá? E deu esse cara aqui, tá? Aí eu fiz a mesma coisa e fui aproximando agora pela direita. Então eu peguei o x aqui, 1,5. Quanto deu? Substituí 1,5 aqui. 1,5 mais 1, 2,5. Okay? Peguei 1,01. Estou mais próximo do 1 agora. Quanto deu? 2,01. Peguei um número mais próximo ainda do 1, o 1,0001. E deu como resultado o 2,0001. O que eu observo? Que à medida que eu me aproximo pela esquerda e pela direita, quando x tende a 1, o y tende a quanto? Tende a 2. Olha só. Tende a 2. Então essa é a ideia intuitiva de limite. Simples assim. Eu vou estudar o comportamento ao redor de um determinado ponto. Então eu pego valores cada vez mais próximos do número em questão e quero saber qual é o resultado. Nesse caso aqui, quando nós nos aproximamos do 1, o resultado é 2. Então eu posso dizer aqui simplesmente que o limite desta função aqui, x mais 1, quando x tende a 1, dá como resposta o 2. Beleza? Tranquilo? Nesse caso, o x está definido no ponto 1, né? Porque a função ela não é descontínua, ela é uma função contínua em 1, então ela está definida. Isso vai ser importante na hora que a gente for trazer a ideia matemática aí para continuidade, tá? A mesma coisa eu vou fazer agora com essa função aqui. Olha só, eu tenho essa função aqui e eu vou utilizar a mesma ideia. Eu vou me aproximar desse ponto 1, então eu estou analisando o comportamento ao redor desse ponto, vou vir aqui pela esquerda e vou me aproximar pela direita, então eu vou pegar valores cada vez mais próximo de 1 pela direita e valores cada vez mais próximo de 1 pela esquerda, tá? Então, quando eu faço isso, o que eu percebo? Tá? Olha só, construí a mesma tabelinha. Então, note que tanto pela direita quanto pela esquerda, os valores estão se aproximando de qual resultado? Do 2. Note, embora nessa função aqui, quando a gente analisa o comportamento ao redor do x igual a 1, ela não esteja definida, olha só, não está definida, tem um buraco aqui. Tá? Lembra, por que não está definida no x igual a 1? Porque se nós substituirmos o x igual a 1 nessa função, isso aqui vai dar 0 embaixo. E isso é um problema, porque eu não tenho como dividir por 0. Tá? Então ela não está definida. Por isso que eu tenho esse buraco aqui. Mas qual é a ideia do limite? Não importa se não esteja definido naquele ponto. O que importa é que, à medida que eu me aproximo do 1, os valores, eles se aproximam de quem? Do 2, tá? Então, tanto faz se a minha função for uma função contínua ou não, eu posso usar essa ideia do limite. Então, o limite dessa função aqui, tá? Quando x tende a 1, ele tende a 2, tá? Mesmo não estando definido para x igual a 1. Tá? Então, o limite dessa função, quando x tende a 1, ele tende a 2. Beleza, galera? Então, função contínua são funções que, num ponto que a gente está considerando, não tem um buraco, não apresenta salto. Ok? Limite
é o que eu quero saber o valor daquela função ao redor de um determinado ponto. E a gente vai ver que é bem simples calcular o limite de função. O que a gente precisa ter em mente é isso, tá? Limite é eu vou me aproximando cada vez mais daquele ponto em questão e eu quero saber o que acontece com o resultado à medida em que eu me aproximo daquele ponto. Então olha só aqui. Uma função a gente diz que ela é contínua num ponto em questão se e somente se o limite dessa função, quando x tende a p, for igual ao f de p. Então vamos lá, vamos traduzir isso aqui. Ó, o limite da função. Quem é a função agora? X mais 1. Quando x tende a 1. Vamos pegar o 1 aqui, que é o que a gente estava estudando, tá? Então olha só, nós vimos pelo exemplo anterior que o limite de x mais 1 quando x tende a 1 é igual a quanto? A 2, tá? Agora, eu vou calcular o f de 1. Vamos ver quanto vale o f de 1? O que é calcular o f de 1? É substituir no lugar do x dessa função aqui por 1. Então vai ficar o quê? 1 mais 1, isso aqui deu 2. Olha só, uma função ela é contínua se o limite da função for igual ao valor da função no ponto considerável. O limite da função é quanto? 2. E o valor da função no ponto considerado é 2. Isso aqui, esse resultado é igual a esse. Portanto, podemos dizer que f é contínua. Tranquilo? Simples assim. Está aqui a ideia de continuidade de função. O limite da função no ponto tem que ser igual ao valor da função no ponto que a gente está tendendo o limite. Tá? Agora, a gente pode ter também o caso das funções que não são contínuas. Tá? Que é esse caso aqui. Então, quando a gente analisa nesse ponto aqui, note, ela não está definida para f igual a 1. Por isso que essa função aqui não é contínua, né? Porque ó, o limite, nós vimos lá, de x² menos 1, quando x tende a 1, isso aqui tende a 2. Não é 2, ele tende ao 2, mas ele nunca vai ser 2, porque x não está definido para o 1, né? Porque 1, se nós substituirmos aqui, vai dar problema, tá? Mas o limite tende ao 2. Quanto vale o f de 1? Quanto vale o f de 1? O f de 1 não está definido. Ó, uma coisa é eu falar do limite, outra coisa é eu calcular o valor da função no ponto 1. O limite da função, quando x se aproxima de 1, ele se aproxima do 2. Agora, o f de 1 não está definido, ó, porque se eu colocar 1 aqui, dá pau, dá problema. Tá? Então, note, esse cara aqui, o limite é 2, mas o f de 1 não está definido, então eles são diferentes. Por isso que essa função aqui, f, não é contínua em 1. Nos demais pontos, ela é contínua, não tem problema. Mas no 1, ela não é contínua. Beleza? Galera, então é isso. O que tem que ficar para nós? Que função contínua no ponto é quando eu analisar aquele ponto e não apresentar salto. Ela está definida para aquele ponto que eu estou considerando. Agora, ela é descontínua quando eu olho para aquele ponto e aquele ponto não está definido. Eu tenho um problema naquele ponto ali. Beleza? Agora, nas próximas aulas, o que a gente vai fazer? A gente vai aprender a calcular, então, o limite de função. O que tem que ficar para nós, quando a gente está estudando, então, cálculo, é que a gente está analisando o comportamento da função ao redor de um determinado ponto. Então, nós vimos aqui que uma função, para ela ser contínua,
o limite dessa função tem que ser igual ao valor da função no ponto. Beleza? Tranquilo? Então, bora lá para a próxima aula ver como que a gente faz para calcular limite de uma função qualquer. Show? Galera, aquele abraço, bons estudos. Qualquer coisa, deixe seu comentário aí. Valeu, tchau, tchau.